Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma questão da UX envolvendo tabela periódica. A UX adora esse tipo de questão, né? Provavelmente cai um ano sim, sim, um vestibular não. Claro que pode passar um bom tempo sem cair, mas é interessante resolver e tem uns detalhes interessantes que caem todo ano, que nem, por exemplo, metais de transição externa, né? É legal saber quem são. Então, o terreno de uma antiga fábrica de baterias automotivas em Sorocaba se tornou um garimpo a céu aberto. Em busca de dinheiro fácil, moradores da região se arriscam e cavam terra contaminada atrás de sobras para vender nos ferros velhos da cidade. De acordo com investigações recentes, além de chumbo, outros três metais foram identificados na amostra de solo coletadas nesse terreno, que no caso é alumínio, cádmio e cromo, né? A gente está aqui diante de alguns dos metais tóxicos, né? Que a gente chama de metais pesados na química, que não tem a ver com o seu peso, mas sim com o problema de ser bioacumulativo e traz danos à saúde. Existem cinco metais pesados que são muito importantes, né? Então, desses cinco metais pesados, os principais, né? Claro que o alumínio também é considerado um metal pesado, mas ele não é tão grave quanto o chumbo, né? Tão danoso quanto o chumbo, o cromo e o cádmio. E os outros dois são o mercúrio e o arsênio. Então, esses três aqui já dão um problema muito grande, né, no nosso meio. O resto do texto, né, um negócio muito clássico que é o que se faz com vocês, é você vai ler e não vai te ajudar em nada, né? Então, não vai servir para nada. O que importava mesmo era achar os três metais. E a pergunta é com relação aos metais mencionados no texto, os quatro, no caso, metais, né? Mencionados no texto, é correto afirmar o quê? Bom, então, eu vou precisar de uma tabela periódica, né? E claro, eu já vou adiantar aqui uma classificação que a UX curte, que é a classificação dos blocos SP, que são os elementos representativos. Aqui a gente tem o bloco D, que são os elementos metais, né, de transição externa. E aqui a gente tem também os metais do bloco F, né, que são os elementos de transição interna. Beleza? Bom, agora a gente pode fazer a questão. Ó, eu vou sublinhar, circular aqui para vocês, tá? O chumbo, Pb, o alumínio, que é o Al, o cádmio, que é o Cd, e o cromo, que é o Cr. Em relação aos metais mencionados no texto, é correto afirmar que apenas um deles é classificado como transição externa. Não, são dois, né? O cromo e o cádmio. Dois deles pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Não. Repare que cada um deles está em uma linha diferente. Então, cada um deles tem um período, está em um período diferente, nenhum está no mesmo período. Todos são constituídos por átomos com o mesmo número de camadas eletrônicas, só se estivesse no mesmo período da tabela periódica. Se não está na mesma linha, não está no mesmo período, então não tem o mesmo número de camadas eletrônicas. Letra D, três deles apresentam propriedades químicas semelhantes entre si. Não. Para ter propriedades semelhantes, tem que estar na mesma coluna. Agora sim, a coluna são as famílias e os grupos, e aí para ter as mesmas propriedades, ou propriedades muito semelhantes, tem que ter o mesmo de elétrons de valência, né, que é a mesma coluna, e nenhum deles está na mesma coluna. E letra E, apenas um deles é constituído com um número ímpar de prótons, né? Como é que eu vejo o número de prótons? É esse númerozinho aqui, ó, 24, 13, 48 e 82. Então, claro, tu tinha que saber que 13 é um número ímpar, né? E aí já é matemática, os outros são números pares. Então a letra E tá correta, beleza? Bom, gente, essa aqui é mais uma resolução da UX. Se você quiser um material perfeito para o seu estudo, clica aqui no link da descrição, que vai ter o Studybook Química na UX, que eu vou te ajudar a gabaritar essa prova de Química
tu pode me chamar e eu vou te pegar na sua mão e te levar até o gabarito, beleza? Tchau!